Taxa Selic a 15% não é notícia repetida, apesar de parecer. Estamos com a maior taxa nos últimos 20 anos. E a pergunta que fica é o que vamos fazer diante desse cenário aí que mostra, mais uma vez, um cenário de insegurança política e econômica também. E é o momento de pensar o que fazer, aproveitar as oportunidades, entrar em pânico ou decidir aí ser protagonista da sua vida financeira. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite. Seja bem-vindo ao nosso canal Prosperar Sem Segredo, para você direcionar o seu plano de prosperidade ao longo da vida, com o que a gente fala aqui, com princípios básicos e sólidos. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Como você já tem uma ideia, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros e ela que interfere em todos os tipos de crédito. Então, ela vai tornar mais caro as operações de empréstimo, de financiamento, enfim, principalmente os tipos de dívida. Além disso, ela é uma forma de conter a inflação que tem sido aí desenfreada, né? Nos últimos meses está acima do nosso teto. O governo tem um teto que tem sido constantemente ultrapassado e a Selic mais alta entra como uma alternativa para conter essa inflação, encarecendo o crédito e diminuindo a possibilidade de compra. Não é segredo para ninguém que o Brasil está entre os países com maior taxa de juros no mundo, o que torna o Brasil um pouco arriscado de receber investimentos. E é por isso que, aumentando essa taxa de juros, ele quer chamar novos investidores para remunerar melhor esses investidores que escolhem investir no Brasil aí, diante desse risco de instabilidade econômica e principalmente instabilidade política, que a gente sabe que no final das contas é o que mais tem interferido aí nos últimos anos e no governo atual. Por ser a taxa básica de juros, isso vai afetar diretamente quem quer crescer e principalmente quem quer empreender usando linhas de crédito como financiamento, usando formas de ter empréstimo. Todas as formas de você obter crédito se tornam mais caras justamente por ter essa taxa de juros mais alta no momento. Então as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer um financiamento, antes de pegar uma linha de crédito no banco para empreender, para ampliar aí seus investimentos, ampliar seus negócios e abrir inclusive mais chances dentro do mercado. Então é o momento de você pensar aí se é uma oportunidade ou se é um momento de ser mais cauteloso ou apenas observar como as coisas vão suceder daqui para frente. A realidade é que em todo cenário de crise, algumas pessoas vão aproveitar e enxergar oportunidades e outras vão esperar a crise passar para melhorar o cenário, correndo risco apenas de ver esse tempo passar. Então esse é o momento de você pensar e analisar como lidar com esse cenário. E para driblar esse cenário de crise, você pode pensar em pelo menos 3 atitudes básicas. A primeira delas seria evitar um ciclo de dívida cara. Se você, por exemplo, tem a oportunidade, tem um crédito liberado para financiamento, tem um interesse em uma linha de crédito para crescimento, para investimento, talvez esse seja um momento para você aguardar, justamente porque essa dívida vai se tornar muito mais cara, mesmo que ela tenha um potencial de alavancar o seu patrimônio, de alavancar a sua empresa, por exemplo. Enquanto isso, justamente por ser uma taxa mais alta, ela vai remunerar melhor a renda fixa. Então, esse é o momento de aumentar a sua reserva de emergência, inclusive com uma rentabilidade maior para você ter mais retorno. Aquele dinheiro que talvez está parado, direciona ele para uma renda fixa, para um rendimento no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que vai ter um parâmetro aí mais alto para você aproveitar essa rentabilidade de um dinheiro que estaria parado e que talvez você não vai direcionar para alguma coisa específica nesse momento. Durante a história, as pessoas que aproveitaram momentos de crise para crescer continuaram investindo em ativos. O que seriam esses ativos? Ativos são aquelas possibilidades que você tem para se tornar ainda mais rico, formas de você enriquecer, e é tudo aquilo que você acrescenta ao seu patrimônio para enriquecer. Então, por exemplo, a questão dos imóveis. Talvez esse não seja um momento interessante para financiar um imóvel porque o financiamento está mais caro. Mas a gente já sabe que não existem aí pessoas que investiram em imóveis e ficaram pobres ou quebradas por conta disso. Você tem uma outra alternativa para investir em imóveis, que seria o consórcio, por exemplo. O consórcio trata com o crédito de taxa administrativa. Então, essa taxa Selic, essa taxa de juros mais alta, não impacta no consórcio. É uma forma de você direcionar o seu capital para o planejamento de patrimônio sem esperar
aí a banda passar sem esperar um momento perfeito e vai continuar investindo em uma forma de criar ativos para gerar renda passiva no futuro. Então, se você quer direcionar o seu capital, aquela reserva, um valor mensal que você pode investir, como forma de criar patrimônio e criar ativos, o consórcio pode entrar com uma excelente forma de você alavancar financeiramente, construir patrimônio, ter um inquilino pagando pelos seus imóveis, por exemplo, e continuar repetindo essas operações. Inclusive, se você se interessa por esse assunto, que é o consórcio, nós temos aqui no canal uma série Simplificando o Consórcio, onde eu trago vários conteúdos voltados para esse crédito que tem atraído a atenção de mais pessoas como uma forma de alavancar e de crescer financeiramente. Eu ainda não sei quantos vídeos de recorde de taxa Selic eu vou fazer por aqui, mas uma certeza eu tenho, que durante crises e anos se passando, várias pessoas conseguiram aproveitar a oportunidade e entenderam também o seu papel de protagonismo. Muitas vezes a gente fica apegada em um cenário de pessimismo. É claro que isso não é nada agradável, né? Saber que instabilidade política interfere diretamente no nosso bolso, mas eu acho que vale a pena a gente olhar aí para as oportunidades, tendo uma rentabilidade maior, tendo inclusive uma possibilidade de investir em outras formas que também são seguras e sólidas aí, já validadas ao longo do tempo. Investir no Brasil pode ser em alguns momentos uma aventura, mas eu acredito também que o nosso senso de protagonismo vai revelar muito mais o nosso posicionamento e como nós estaremos aí daqui a 5, 10, 20 anos. Não é a taxa Selic que vai determinar o nosso futuro. Acredito sinceramente que alguns princípios podem nos levar sim a uma vida mais próspera. Talvez nesse cenário a gente tenha mais desafios, mas vale a pena olhar para as oportunidades, criando ainda mais oportunidades de sair disso com um cenário ainda melhor. É aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, então vamos tentar enxergar as oportunidades. O que você pensa sobre isso? Como você tem reagido? Me conta aqui nos comentários e o que você acha, né? Será que a gente vai parar aí nos 15% ou pode aumentar isso, né? Ou pode piorar esse cenário? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhar os nossos conteúdos e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal para receber mais conteúdos e deixe também o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas, porque é muito importante justamente para ter esse panorama e ter uma visão mais otimista possível. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá!